Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Antes de começarmos nossa aula de hoje, temos aqui algumas dicas de estudo. Procure um lugar calmo, bem arejado e silencioso. Tenha sempre perto de você um estojo contendo seu lápis e borracha. Tenha sempre ao seu lado seu material didático, ou seja, seu livro e o seu caderno. Vamos começar? Então, meus amores, hoje nós temos aula de revisão. Então, vamos rever tudo aquilo que já estudamos, ok? Então, nós falamos sobre o infográfico. Vamos relembrar? O infográfico, ele é um tipo de representação visual que une textos breves com figuras e esquemas a fim de explicar um conteúdo para o leitor. Por misturar textos com imagens, o infográfico estimula os dois lados do cérebro, direito, responsável por entender e interpretar figuras, e o esquerdo, voltado a raciocínio lógico e a escrita. Essa combinação torna a leitura muito mais fácil do que a compreensão dos elementos isolados. Quais são os tipos de placas de sinalização? Existem tipos diferentes de placas de sinalização e cada um desses tipos desempenha uma determinada função. As três categorias de placas de sinalização são sinalização vertical, de regulamentação, sinalização de indicação e sinalização de advertência. As placas de sinalização são situações comunicativas regulamentadas por regimentos legais ou regimentos internos. Então, por exemplo, os regimentos legais, que elas devem ser por leis, estatutos, etc., são essas placas de sinalização que nós encontramos aonde? Na rua, né? Que é no trânsito. Tem lá a placa de sinalização, pare, proibido estacionar, faixa de pedestre, entre outras. O regimento interno, nós podemos encontrá-las, por exemplo, no estacionamento de um shopping. Tem lá velocidade máxima, 10 km, entendeu? Então, é esse tipo de placa que nós encontramos, né, do regimento interno, ok? Com o intuito de convencer regras para uma boa convivência coletiva. Linguagem verbal e não verbal. Chamamos de linguagem o uso da língua como uma forma de linguagem, com a forma de expressão e comunicação, mas esta não é composta apenas de palavras faladas e escritas. Diariamente, nós deparamos com diversas formas de expressão utilizando a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Sem nos darmos conta, muitas vezes acabamos usando nós mesmos a linguagem não verbal como meio de comunicar algo quando não podemos falar, por exemplo. Mas o que é linguagem verbal e linguagem não verbal? Linguagem de pontuação. Pontuar um texto corretamente é um dever de todos, aquele que se dispõe a redigir, uma vez que geralmente o autor do texto não está junto do leitor, para indicar como a produção textual, como deveria ser lida. A má pontuação contribui para a falta de clareza num texto, portanto, é importante conhecermos algumas regras que nos auxiliarão a redigir de forma acertada e fácil. Texto de divulgação científica. Aborda fatos científicos provenientes de estudo e pesquisa. Transmite dados e informações. Apresenta teorias e conceitos. Fala sobre ideias, procedimentos, resultados e descobertas. Circula em revistas, portais, sites de cunho educacional, científico ou informativo. É escrito com clareza. Agora vamos falar sobre a pontuação.
A vírgula é usada para isolar o aposto e o vocativo. Ela também pode ser usada para separar termos de mesma função sintática, para separar orações adverbiais colocadas antes da principal, para separar orações intercaladas. Artigo de opinião. É comum encontrar circulando no rádio, na TV, nas revistas, nos jornais, temas polêmicos que exigem uma posição por parte dos ouvintes, espectadores e leitores. Por isso, o autor geralmente apresenta seu ponto de vista sobre o tema em questão através do artigo de opinião. Roteiro da notícia. Para ter um roteiro da notícia, é necessário que ele responda todas essas perguntas. O que, quem, como, quando, onde, porquê e por isso. Principais características dos grafos são: título, ajuda na identificação do que está sendo exposto. Números, são representados pelos resultados obtidos em uma pesquisa. Eixos, linhas horizontais ou verticais que indicam taxas percentuais e outros valores. Fonte, origem das informações que foram tratadas. Cor, contribui para a boa visibilidade das informações e resultados. Legendas, indicam o significado das informações passadas. Formato, depende da necessidade do pesquisador. Aí nós temos o gráfico de linhas, que ele é usado para apresentar uma sequência de valores de um elemento ao longo do tempo. São muito úteis para representar a evolução de um certo dado. Gráfico de barra horizontal e vertical. Ele tem como objetivo representar os dados através de retângulos, com o intuito de analisar as projeções no período determinado. O exemplo abaixo mostra o consumo de energia elétrica no decorrer do ano de 2005 de uma família. Então, nós temos aí, os exemplos. Então, meus amores, vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido a nossa atividade de hoje. Quer rever nossas aulas? Acesse nosso site www.escolapequenospassos.com.br. Um grande beijo, cuide-se e bons estudos. Tchau, pessoal!